no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 ao 9. No início de João, capítulo 20, assim como no final de cada evangelho, relata-se a ressurreição de Jesus Cristo, que morreu numa cruz por causa do nosso pecado. Todos os evangelistas narram o fato, porém João acrescenta uma pequena, mas extremamente importante informação. Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Vamos pensar um pouco sobre esta afirmação. Por que era necessária a ressurreição de Jesus? Qual a importância deste fato para o cristianismo? E se ela não tivesse acontecido? Em primeiro lugar, a ressurreição era necessária para que se cumprissem as Escrituras. Isaías já havia profetizado que o Messias, depois do sofrimento da sua alma, veria novamente a luz. Os salmos também aludem a esta verdade. O próprio Jesus afirmou que ressuscitaria depois de 3 dias. Em segundo lugar, a ressurreição era necessária porque é fundamental para o cristianismo. De acordo com o apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil a nossa pregação, bem como a nossa fé. Em terceiro lugar, a ressurreição era necessária porque é a vitória sobre o pecado, sobre os poderes das trevas e sobre a morte. Se Cristo venceu até a morte, nada mais poderia detê-lo. Finalmente, a ressurreição era necessária porque é a garantia da nossa ressurreição futura. Paulo deixa isso claro quando afirma que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. As mulheres e os discípulos tiveram o privilégio de serem os primeiros a saber da ressurreição de Cristo naquela manhã de domingo há quase 2000 anos. Eu e você somos privilegiados porque, depois de tantos anos, podemos desfrutar dos benefícios que ela nos traz ainda hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19.